Seja muito bem-vindo a mais um estudo da nossa série de estudos bíblicos especiais para bikers. Hoje, nosso tema número 6, risco de morte. Todo esporte ou atividade física carrega riscos de lesões ou acidentes, e no ciclismo não é diferente. Conhecê-los é a melhor forma de evitar alguma ocorrência desagradável ou alguma lesão grave. O Jornal da Associação Médica Americana publicou um estudo onde foi confirmado um aumento de lesões e hospitalizações relacionadas ao ciclismo entre adultos no período de 1998 até 2013, nos Estados Unidos. Os ferimentos relatados aumentaram 28% e as internações resultantes 120%. Houve também um aumento de 40% para 56% de acidentes que ocorreram nas ruas. Mesmo com esses riscos, o próprio autor do estudo afirmou que os benefícios para o sistema cardiovascular e outros benefícios para a saúde superam os riscos. O estudo sobre esse tema, de Matthew Thompson e Frederick Rivara, da University of Washington School of Medicine de Seattle, Washington, apresenta dados interessantes. Fatores de risco. Número 1. Ciclista do sexo masculino. Número 2. Idade entre 9 a 14 anos. 3. Fim de tarde e início de noite. Em quarto, não usar capacete. Quinto, automóvel envolvido. Sexto, ambiente inseguro. Sétimo, ciclista portador de distúrbio psiquiátrico. Oitavo, intoxicação por álcool ou outras drogas. E nono, competições. Causa dos acidentes. Em primeiro lugar, perda do controle da bicicleta. Em segundo lugar, tentativa de realizar manobras difíceis. Em terceiro, alta velocidade. Em quarto, inexperiência. Em quinto, obstáculos na pista, como cascalho. Em sexto, falha do motorista do outro veículo envolvido. Em sétimo, problemas mecânicos. A maioria dos acidentes fatais são causados pelas colisões com outros veículos, em estradas e cidade. Por isso, todo cuidado e o uso de equipamentos ao pedalar junto com carros, ônibus e caminhões é de extrema importância. Você também conhece alguém ou alguma história de algum acidente de bicicleta? Provavelmente sim, ou pode ter acontecido contigo mesmo em uma pequena queda que deixou algumas marcas em seus joelhos ou cotovelos. Não gostamos de falar sobre isso, mas vivemos sempre com medo da morte, seja nossa ou de alguém que nós gostamos muito. É muito doloroso perder alguém que amamos e convivemos. Os riscos da morte são inúmeros e quase tudo que fazemos, ou até mesmo por deixar de fazer, pois hoje a falta de atividade física é um dos fatores de risco de morte. O que a Bíblia diz sobre a morte? Alguma boa notícia sobre esse assunto? Como surgiu a morte e quem a venceu? No livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, está escrito: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5, 12 e 17. O que aconteceu com o homem após a morte? No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6, nos dá a resposta. Porque os vivos sabem que hão de morrer,
Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Como Jesus considerava a morte? No livro de João, capítulo 11, versículos 11 a 14, nós lemos assim: Isto dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falando do repouso do sono. Então, Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Será que existe esperança além da morte? No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 ao 18, nos diz que sim, ali está escrito: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda, vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 14, Deus tem uma promessa fantástica para cada um de nós. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não haverá. Como é bom saber que a morte é apenas um sono inconsciente de espera da volta de Jesus. A morte foi vencida por Jesus quando ele morreu de forma a nos substituir em nossa condenação. E agora podemos escolher se queremos a vida eterna novamente. Assim como no ciclismo, precisamos conhecer os riscos e até a possibilidade da morte, muito mais quando falamos da vida ou morte eterna. Conhecer os riscos de perder a salvação é fundamental para realizarmos escolhas certeiras. E você, já fez a sua escolha? Meu caro amigo, minha cara amiga, não há muito a pensar. A escolha correta é Jesus. E por essa escolha eu gostaria de orar contigo nesse momento. Feche seus olhos aonde você estiver e vamos orar a Deus? Pai eterno, Pai querido, obrigado por sabermos que a morte não é o fim de tudo. Se morrermos em Cristo, crendo em Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal, teremos a oportunidade, na sua volta, de abrirmos os nossos olhos e o enxergarmos, e por toda a eternidade desfrutar a sua companhia. Esteja com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.